E aí, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o ESP32, que é essa plaquinha que eu estou mostrando aqui no meio da tela. Antes de falar especificamente sobre ela, eu vou explicar um pouco melhor o que é um microcontrolador, porque o ESP32 é um microcontrolador. Para vocês terem uma ideia, um microcontrolador nada mais é do que um computador muito pequenininho, como esse aqui. Ó, eu vou colocar uma moeda de R$ 1 do lado dele e vocês vão ter noção do tamanho bem pequeno, né? Então, por que ele é um computador? Porque ele tem um processador, ele tem memória RAM, ele tem memória persistente, né? Memória não volátil, aquela que você pode desligar e ligar de novo e ela não se perde. E ele pode ser programado, ele executa programas, né? Ele executa código. E não só isso, ele pode ser reprogramado. Você não está preso a um código específico que você tenha escrito, você pode basicamente reaproveitar ele, né? Você pode usar ele para executar um código, depois você carrega outro e ele executa esse outro código. E ele tem várias entradas e saídas, que são todos esses pininhos que podem ser vistos aqui ao longo do lado de cima e ao longo do lado de baixo. Se eu virar ele, vocês vão ver que os pininhos são altos, então a gente pode encaixar fios nele, como jumpers, ou encaixar ele numa protoboard. Já que ele é tão parecido com um computador, por que a gente vai usar ele e não um computador? Bom, a razão óbvia é pelo tamanho dele. Como ele é tão pequeno, ele pode ser colocado em lugares onde você não conseguiria colocar um computador. E o mais importante é que, por ser pequeno, os componentes dele não são tão potentes assim quanto os de um computador. Isso significa que ele gasta muito menos energia e pode até ficar sendo alimentado por uma bateria, por exemplo, ou por uma pequena fonte de 5 volts, de 12 volts, enfim, coisas bem menores, né, do que as que alimentam um computador. Bom, se você já ouviu falar em microcontroladores em algum momento, você provavelmente já ouviu falar sobre o Arduino, que eu acho que é o microcontrolador que ficou mais famoso no mundo ao longo dos últimos anos e que foi mais responsável por difundir essa cultura maker, né, de fazer projetos em casa e de montar as coisas por você mesmo, de programar elas e tal. Ele também criou uma comunidade muito grande ao redor dele, porque junto com o Arduino vieram várias bibliotecas que facilitavam muito a programação, né, dos microcontroladores usados nas placas do Arduino. Então criou-se uma comunidade muito grande em torno dele e você tem muitos recursos online, muitos tutoriais, muitos sites explicando como usar e tal. Então por que não usar um Arduino? Por que a gente vai usar um ESP32, que não é um Arduino? Por algumas razões. A primeira delas é que a ideia do Arduino, o programa que você usa para programar as suas plaquinhas Arduino, é compatível com o ESP32. Isso significa que todas as bibliotecas que você usa normalmente para o Arduino foram adaptadas para funcionarem no ESP32. Mas não só isso. O preço dessa plaquinha é muito próximo, é um pouquinho superior, mas não muito, ao de um Arduino Nano, por exemplo. Mas, assim, na minha opinião, ele é muito melhor porque ele tem Wi-Fi, Bluetooth e um processador dual-core muito mais rápido, inclusos nessa plaquinha que eu estou mostrando aqui. Então, você tem muito mais poder computacional e muito mais conectividade, né, do que uma plaquinha padrão de Arduino, onde você precisaria comprar mais componentes externos ou aqueles shields para poder atingir os mesmos objetivos. Ele vai ser bastante utilizado nos projetos que eu vou mostrar aqui no canal, e agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode basicamente carregar código nele usando o nosso computador. Antes de começar a mexer no computador, a gente vai preparar o ESP32 para receber o programa. Para isso, eu vou pegar uma protoboard e vou encaixar o ESP32 aqui em cima dela, de forma que esses pinos aqui de cima tenham uma fileirinha de pinos da protoboard livres perto deles. Dá para ver aqui, ó, que tem uma fileira. Bom, com o ESP32 encaixado, vocês vão perceber que esses pinos aqui de baixo, eles estão inacessíveis, porque não tem nenhuma fileira de pinos livre perto deles. Mas tudo bem, porque por enquanto a gente não vai usar eles, a gente só vai usar os de cima mesmo. Depois eu vou conectar um cabo micro USB aqui nele. E agora a gente está pronto, é só conectar a USB ao nosso computador. Como eu disse, a gente vai usar a ESP32 com a ideia do Arduino, que é o programa que foi feito originalmente para escrever código e carregar código no Arduino, mas que é compatível com a ESP32. E eu vou mostrar como fazer isso aqui no macOS. Esse vai ser o sistema operacional principal dos meus vídeos, que é o que eu uso no meu computador pessoal, mas nada impede vocês de usarem um outro sistema operacional, e é por isso que eu vou fazer mais dois vídeos explicando como fazer isso no Windows e numa distribuição de Linux, no caso o Ubuntu. Então a gente vai começar abrindo o Safari e buscando aqui por Arduino Download. Daí a gente vai na primeira opção aqui, Software, desce um pouco,
e escolhe macOS 10.8 ou mais novo. Depois clique em Just Download. E agora é só esperar ele terminar de baixar aqui. Assim que o download terminar, a gente pode vir aqui no Finder, Transferências, e vocês vão ver o programa do Arduino. Aí é só fazer como a maioria dos outros programas de Mac e jogar na pasta Aplicativos. E pronto, ele está instalado. Agora, se a gente vier aqui em Aplicativos, a gente clica duas vezes em Arduino e isso vai abrir a IDE. Clica aqui em Abrir e pronto, a IDE do Arduino. Aí aqui vocês vão ver que, basicamente, a gente tem um editor de texto, que é onde a gente vai editar os nossos códigos, e mais alguns botões. Sendo que os dois principais botões são esses aqui, ó, verificar e carregar. Verificar basicamente compila e checa o código que você escreveu para ver se tem algum erro. E carregar, carrega ele na sua placa, que tem que estar conectada via USB. Se vocês vierem aqui em ferramentas e depois na lista de placas, vocês vão ver que não tem uma opção da ESP32. E a gente vai ter que adicionar isso. Para fazer isso, a gente vem aqui em Arduino, Preferências, e aí a gente cola esse link aqui que eu vou colocar na descrição do vídeo e dá OK. Feito isso, a gente pode vir em Ferramentas, na lista de placas e clicar em Gerenciador de placas. Depois que ele carregar, vocês podem descer para o final da lista e vão ver que agora tem uma opção chamada ESP32 by Espressif Systems aqui. Aí é só clicar em Instalar e esperar terminar aqui. Quando a instalação tiver terminado, a gente pode fechar e conferir aqui em ferramentas, na lista de placas, que agora a gente tem várias opções relacionadas ao ESP32. No nosso caso, a gente vai usar o ESP32 Dev Module. E agora chegou a hora de conectar o nosso ESP32 via USB no computador. E feito isso, quando a gente vier em ferramentas, a gente precisa escolher a porta USB onde ele está conectado. Só que pode acontecer de você não achar a porta USB onde você conectou o seu ESP32. Só apareceu o Bluetooth aqui, que foi o meu caso. Isso significa que a gente não tem o driver do ESP32 instalado no nosso macOS. Então a gente vai ter que fazer isso antes. Para fazer isso, a gente vai precisar entrar nesse site aqui, que eu também vou colocar na descrição do vídeo. E aí, tem essa tabela, onde mostra alguns modelos do ESP32 e o driver de USB que eles utilizam. A nossa é a DevKit. Então, eu vou clicar aqui no CP210X, que é o driver. E agora eu vou descer até a opção de macOS, que está aqui. Daí é só baixar. Ele é bem pequeno e vai baixar bem rápido. Aí é só a gente clicar duas vezes aqui no DMG, concordar. E clicar duas vezes no arquivo PKG para iniciar a instalação. Depois dá continuar, continuar, concordar e manda instalar. Aí digita a nossa senha. Em algum momento pode aparecer um alerta de segurança falando que a extensão foi bloqueada. Para isso a gente manda ele abrir as preferências de segurança e clica aqui em permitir. Daí é só esperar a instalação terminar. Isso pode levar alguns minutos. Terminou, agora é só mandar fechar. E a gente pode voltar para a ideia do Arduino. Agora eu vou colar aqui um pouco de código, que não vem ao caso explicar como funciona agora, mas basta vocês saberem que, caso ele tenha sido carregado com sucesso, a gente vai ver o LED embutido do ESP32 desligando e ligando a cada 1 segundo. Então antes eu vou apertar Command S para salvar, vou dar o nome de Blinker, e agora eu venho aqui em Ferramentas, Porta, e vocês vão ver que agora existe essa opção aqui, que é o meu ESP32, então vou escolher ela. Agora eu vou clicar em carregar e a gente vai acompanhar aqui embaixo o que está acontecendo. Algumas placas de ESP32, a minha por exemplo, ficam aqui em Connecting para sempre. A gente vai ficar esperando, esperando e não vai acontecer nada, só vai dar um erro no final. É bom acontecer isso porque aí eu posso mostrar para vocês, caso a placa de vocês venha assim também. Isso é um defeito de fábrica da placa. Para resolver isso, a gente vai ter que adicionar um capacitor entre dois pinos da placa. Então vamos olhar o circuito aqui. Bom, vocês vão ver que existe um pino chamado EN aqui no final e um pino chamado GND aqui no começo. A ideia é ligar um capacitor de 4.7 microfarad entre esses dois pinos. Então eu vou primeiro conectar o capacitor do pino EN para a linha azul aqui. E depois eu vou ligar um jumper da linha azul para o pino GND, fechando assim o circuito.
Então o que eu fiz foi ligar um capacitor do pino EN para o pino GND, usando a linha azul aqui. Agora, se a gente tentar carregar o programa de novo, a gente vai ver algumas mensagens de escrita em posições de memória e, eventualmente, a gente vai ver o LED começando a piscar, o que indica que o carregamento ocorreu com sucesso. Bom, é isso para esse vídeo e até o próximo.